Meu próprio filho me expulsou de casa numa tempestade por algo que não fiz. Ele pagou caro por isso. Eu nunca imaginei que viveria para ver o dia em que meu único filho, o menino que criei sozinho, após perder minha esposa, apontaria o dedo na minha cara e me chamaria de ladrão. A chuva caía forte naquela noite, trovões rasgavam o céu de São João del Rei e eu estava ali, na porta da casa que construí com minhas próprias mãos, sendo expulso como um estranho. Ricardo gritava, os olhos cheios de raiva enquanto ela ficava ali atrás, Patrícia com aquele olhar frio que eu já conhecia bem. Sai daqui agora! Você me roubou, pai! Roubou da minha própria casa! As palavras dele cortavam mais fundo que qualquer faca. Tentei explicar, tentei dizer que eu não tinha pegado dinheiro nenhum, mas ele não quis me ouvir. A tempestade engolia minha voz e meu filho, aquele que eu acordava de madrugada para levar na escola, que eu deixei de comer para que ele estudasse, me empurrou para fora. Senti a chuva gelada molhar minha camisa, meus sapatos afundarem na lama e pensei, Deus, o que eu fiz para merecer isso? 60 anos de vida, 3 décadas de trabalho duro e tudo terminou ali, naquela porta, sob uma tempestade que parecia lavar minha própria dignidade. Caminhei pela rua escura, sem saber para onde ir, com o coração mais pesado que as nuvens carregadas sobre minha cabeça. As luzes das casas passavam, famílias aconchegadas, protegidas, enquanto eu estava ali, sozinho, expulso pelo meu próprio sangue. Mas naquela noite de desespero, eu não sabia que Deus já estava preparando algo. Não sabia que cada passo na lama, cada trovão que ecoava, estava me levando para um caminho onde a verdade viria à tona e a justiça seria feita. Ricardo pagaria caro por aquela noite, muito caro. E não seria eu quem cobraria, seria a própria vida. Meu nome é Leonardo Magalhães. Tenho 60 anos e passei a vida inteira sendo um homem de palavra. Trabalhei como mestre de obras desde os 15 anos, carregando tijolo, misturando massa, construindo casas para outras famílias, enquanto sonhava em dar uma vida melhor para a minha. Quando minha esposa, Mariana, faleceu há 3 anos, vítima de um câncer que nos pegou de surpresa, pensei que nunca mais sentiria uma dor tão grande. Eu estava enganado. A casa onde morava, aqui no interior de Minas Gerais, em São João del Rei, foi erguida por minhas próprias mãos. Cada tijolo, cada porta, cada janela, tudo foi feito com o suor do meu rosto e o amor de um pai que queria deixar algo de bom para o filho. Ricardo era meu orgulho, meu único filho. O menino que eu embalava nos braços quando chorava de noite, que eu ensinava a andar de bicicleta nas tardes de domingo, que eu motivava a estudar mesmo quando ele achava que não conseguiria. Ricardo se formou em engenharia civil. Foi o dia mais feliz da minha vida. Ver meu filho de capelo e beca recebendo o diploma, enquanto eu estava ali na plateia com meu terno velho, mas limpo, aplaudindo com lágrimas nos olhos. Eu tinha conseguido. Sozinho, viúvo. Mas tinha conseguido dar ao meu filho a chance que eu nunca tive. Mas a vida tem dessas ironias cruéis. Quanto mais Ricardo subia na vida, mais ele parecia se afastar de mim. Casou-se com Patrícia, uma mulher de família com posses, que desde o primeiro dia deixou claro que eu não me encaixava no mundo deles. As visitas foram ficando raras, as conversas curtas, e eu, ingênuo, acreditava que era apenas a correria da vida adulta, o trabalho, os compromissos. Antes de continuar, me conta aqui nos comentários, de onde você está assistindo essa história? E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora para não perder nenhuma história que vai tocar seu coração. Agora, deixa eu te contar o que aconteceu naquela noite terrível. Era uma sexta-feira de março, quando minha vida desabou. O céu estava carregado desde a tarde, aquelas nuvens cinzentas e pesadas que anunciam tempestade forte. Eu estava em casa preparando um jantar simples, arroz, feijão e um frango que tinha comprado na feira. A televisão ligada mostrava a previsão do tempo alertando para chuvas intensas. Olhei pela janela e vi os primeiros pingos começarem a cair. Foi quando ouvi a batida violenta na porta. Não era uma batida normal, era desesperada, urgente. Abri e encontrei Ricardo encharcado, os olhos arregalados, a respiração ofegante. Por um segundo, meu coração de pai se encheu de preocupação. Filho, o que aconteceu? Entra, você está molhado. Mas Ricardo não entrou com carinho. Entrou como um furacão.
Onde está? Ele gritou, empurrando a porta com força. Onde está o dinheiro, pai? Fiquei paralisado. Que dinheiro, filho? Do que você está falando? Não se faça de inocente. 20.000 reais que estavam guardados lá em casa sumiram, e você foi a única pessoa que esteve lá essa semana. A voz dele tremia de raiva, as mãos fechadas em punhos. Meu coração disparou. Ricardo, eu não peguei dinheiro nenhum. Quando eu fui na sua casa na terça-feira, foi só buscar aquelas ferramentas que você tinha me pedido para consertar o portão da Dona Rosa. Não mexi em nada. Mentiroso. A palavra saiu como um tapa. Patrícia me contou tudo. Você estava sozinho na casa por quase 1 hora. O dinheiro estava no escritório e agora sumiu. A chuva começou a cair com força total, o barulho dos trovões abafando parcialmente nossa discussão. Tentei me aproximar dele, colocar a mão no seu ombro como fazia quando ele era criança e estava nervoso, mas Ricardo recuou como se eu fosse um estranho perigoso. Filho, escuta o que eu estou te dizendo. Eu não peguei nada. Por que eu faria isso? Eu nunca te pedi nada, nunca... Chega de mentiras. Ricardo me interrompeu apontando o dedo para minha cara. Você sempre foi um fracassado. Sempre viveu nessa casa velha, nessa vida medíocre. Deve ter visto o dinheiro e não resistiu, não é? Achou que eu nunca descobriria? As palavras dele me atingiram como socos. Fracassado. Medíocre. Era assim que meu filho me via? O menino que eu criei, que eu sacrifiquei tudo para dar educação e oportunidades, estava ali me chamando de ladrão e fracassado? Ricardo, pelo amor de Deus, pela memória da sua mãe, eu não peguei esse dinheiro. Podemos conversar, podemos... Sai daqui. A voz dele ficou baixa, perigosamente baixa. O quê? Sai da minha frente, sai dessa casa, não quero mais ver sua cara. Ricardo abriu a porta, a chuva invadindo a sala, molhando o chão que eu tinha limpado pela manhã. Filho, essa é minha casa. Eu construí. E eu vou tomar conta dela agora. Você não merece mais nada, vai embora antes que eu chame a polícia e te denuncie por roubo. Olhei nos olhos do meu filho e vi um estranho. Não havia mais amor ali, nem dúvida, nem a vontade de me escutar. Havia apenas raiva, desprezo e uma certeza fria. Senti minhas pernas fraquejarem. A tempestade lá fora parecia pequena perto da que estava acontecendo dentro do meu peito. Vai! Ricardo gritou, me empurrando em direção à porta. Tropecei, segurei no batente. A chuva me atingiu em cheio, gelada, violenta. Olhei para trás uma última vez. Vi minha casa, meus móveis simples, as fotos na parede, a vida toda que construí. E então saí. Caminhei para a tempestade, sentindo cada gota como uma acusação, cada trovão como o eco da voz do meu filho me chamando de ladrão. A porta bateu atrás de mim, e com ela pareceu que fechava também o último capítulo da minha vida como pai. As ruas de São João del Rei estavam desertas. A tempestade tinha levado todo mundo para dentro de casa, para a segurança e o calor dos lares. Menos eu. Caminhava sem direção, a camisa colada no corpo, os sapatos fazendo barulho de água a cada passo. A cidade que eu ajudei a construir, literalmente, trabalhei em dezenas de casas por essas ruas. Agora parecia me rejeitar tanto quanto meu filho tinha rejeitado. Meus pensamentos eram um turbilhão. 20.000 reais. Eu não tinha visto dinheiro nenhum quando fui à casa de Ricardo. Tinha ido apenas buscar as ferramentas, como ele pediu. Fiquei lá meia hora no máximo, consertei o que precisava no portão da vizinha e voltei para casa. Como é que um dinheiro sumiu e a culpa caiu em mim? A resposta veio como um relâmpago cortando o céu. Patrícia. Ela nunca me suportou. Desde o casamento, sempre me olhou como se eu fosse menos que nada. Um constrangimento para a família perfeita que ela queria construir. Quantas vezes ela sugeriu para Ricardo que eu fosse morar num lugar mais apropriado para a minha idade. Quantas vezes percebi os olhares de desdém quando eu aparecia nas reuniões de família com minhas roupas simples. Mas acusar sem prova era tão injusto quanto o que Ricardo estava fazendo comigo. Balancei a cabeça tentando afastar esses pensamentos. Precisava de abrigo. Precisava sair dessa chuva antes que pegasse uma pneumonia. Foi quando vi a luz acesa na casa de Dona Rosa. Minha vizinha há mais de 30 anos. Uma senhora viúva de 68 anos, de fé profunda e coração maior ainda. Hesitei. Já era tarde, quase 10 da noite. Mas o frio estava penetrando meus ossos
e eu literalmente não tinha para onde ir. Bati na porta dela de leve, quase esperando que não atendesse. Mas em menos de 1 minuto a porta se abriu. E lá estava ela, de roupão e chinelos, os óculos na ponta do nariz, os olhos se arregalando ao me ver encharcado. Leonardo, meu Deus do céu, o que aconteceu com você? Ela me puxou para dentro antes mesmo que eu pudesse responder. Você está gelado. Entre logo. A casa de Dona Rosa cheirava a café fresco e bolo de fubá. A sala era pequena, aconchegante, com um crucifixo na parede e fotos de família espalhadas pelos móveis. Senti um aperto no peito. Aquilo era um lar de verdade. E eu tinha acabado de ser expulso do meu. Senta aqui. Vou buscar uma toalha e uma roupa seca. Meu falecido marido era mais ou menos do seu tamanho. Ainda tenho algumas roupas guardadas. Dona Rosa desapareceu pelo corredor falando sem parar. Que tempestade terrível essa, né? Estava aqui rezando meu terço quando ouvi a batida. Achei que fosse alguma emergência. Ela voltou com toalhas, uma calça e uma camisa. Vai lá no banheiro, se troca. Vou esquentar um café. Obedeci mecanicamente. No banheiro pequeno, mais limpo, tirei as roupas encharcadas e vesti as que ela me deu. Eram um pouco largas. Cheiravam a naftalina, mas estavam secas e quentes. Olhei para o espelho e quase não me reconheci. Meu rosto estava pálido, os olhos vermelhos. Não sabia se de chuva ou de lágrimas contidas. Os cabelos grisalhos grudados na testa. Quem é esse homem? Perguntei ao reflexo. O que aconteceu com você? Quando voltei para a sala, Dona Rosa já tinha colocado uma xícara fumegante de café na mesa, junto com um prato de bolo. Agora me conta. O que te trouxe para a rua nessa tempestade? E então desabei. Contei tudo. A acusação, a expulsão, as palavras de Ricardo, a certeza dele de que eu era um ladrão. Dona Rosa me ouviu em silêncio, apenas balançando a cabeça de vez em quando, os lábios apertados. Quando terminei, ela suspirou fundo. Leonardo, eu conheço você há mais de 30 anos. Vi você criar aquele menino sozinho depois que a Mariana partiu. Vi você trabalhar dobrado para pagar a faculdade dele. Você é muitas coisas, mas ladrão não é uma delas. Mas ele acredita que sim. Minha voz saiu quebrada. Meu próprio filho, Dona Rosa, ele me olhou com tanto ódio. Ódio não, ela me corrigiu. Confusão. Alguém plantou essa ideia na cabeça dele, e eu tenho uma suspeita forte de quem foi. Patrícia, ela confirmou. Aquela mulher nunca te deu valor. Sempre achei que ela tinha inveja de você. Inveja? De mim? Quase ri, mas o som saiu mais como um soluço. Inveja do amor que Ricardo tem por você. Ou tinha. Ela queria ele só para ela, sem laços com o passado, sem lembrança de origem humilde. E agora arrumou a desculpa perfeita para te afastar. Dona Rosa tomou um gole do próprio café. Mas sabe o que eu aprendi nesses anos todos de vida? A verdade sempre vem à tona. Sempre. E enquanto isso, o que eu faço? Olhei para minhas mãos calejadas, mãos de trabalhador, mãos que construíram uma vida, e agora não tinham nada para segurar. Enquanto isso, você fica aqui comigo. Tenho um quarto sobrando, pequeno, mas confortável. E amanhã, com a cabeça mais fria, a gente pensa no que fazer. Não posso aceitar, Dona Rosa. A senhora já faz tanto... Leonardo Magalhães, não me faça repetir. Você vai ficar aqui e ponto final. Agora toma esse café, come esse bolo e descansa. Amanhã é outro dia. E Deus nunca abandona os justos. Naquela noite, deitado na cama de casal do quarto de hóspedes de Dona Rosa, ouvi a chuva finalmente diminuir. Os trovões foram ficando distantes, até sumirem por completo. Mas a tempestade dentro de mim continuava violenta, destruidora, sem previsão de passar. Fechei os olhos e rezei pela primeira vez em muito tempo. Não pedi vingança. Não pedi que Ricardo sofresse. Pedi apenas força para sobreviver àquela dor. E pedi que, de alguma forma, a verdade aparecesse. Não sabia que Deus já estava trabalhando na resposta. Só não imaginava o quanto ela viria de forma inesperada. Os primeiros dias na casa de Dona Rosa foram os mais difíceis da minha vida. Acordava cedo, como sempre fiz, mas não tinha para onde ir ou o que fazer. Minha rotina tinha sido destruída junto com minha dignidade. A casa que eu construí estava a menos de 50 metros dali, mas parecia estar em outro planeta. Dona Rosa tentava me manter ocupado. Leonardo,
Você pode consertar aquela torneira da cozinha. Está pingando há semanas. Ou então, será que você consegue dar uma olhada no telhado? Acho que tem uma telha solta. Eu sabia o que ela estava fazendo, me dando propósito, me mantendo em movimento para que eu não afundasse na tristeza. E eu era grato por isso. Trabalhava nas pequenas reformas da casa dela, consertava o que precisava, pintava uma parede aqui, ajustava uma porta ali, mas minha mente estava sempre naquela noite, naquelas palavras. Você sempre foi um fracassado. No terceiro dia vi Ricardo saindo da minha casa. Ele carregava caixas para o carro. Meu coração se apertou. Estava levando minhas coisas embora? Estava realmente tomando a casa para ele? Dona Rosa apareceu ao meu lado na janela. Não vai lá falar com ele? E dizer o quê? Ele não quer me ouvir. Então deixa ele ver você. Deixa ele ver que você não fugiu, que não tem nada a esconder. Mas eu não consegui. Fiquei ali escondido atrás da cortina da casa da vizinha, vendo meu próprio filho levar embora pedaços da minha vida. Quando ele foi embora, chorei. Chorei como não chorava desde o funeral de Mariana. Na igreja, no domingo, Padre Antônio me chamou após a missa. Ele era um homem de meia idade, de olhar bondoso e palavra firme. Conhecia nossa família há décadas. Leonardo soube o que aconteceu. Dona Rosa me contou. Abaixei a cabeça, envergonhado. Padre, eu não sei mais o que fazer. Meu filho acha que sou um ladrão. E você é? Levantei os olhos surpreso com a pergunta direta. Não, padre, juro por Deus que não. Então você não tem que se envergonhar de nada. Ele colocou a mão no meu ombro. A vergonha não é sua, Leonardo. É de quem acusa sem provas. É de quem escolhe o preconceito ao invés da verdade. Mas ele é meu filho, padre. Como eu faço para provar minha inocência se ele nem quer falar comigo? Você não precisa provar nada. A verdade se prova sozinha, sempre se prova. O que você precisa é manter sua dignidade, continuar sendo o homem que sempre foi, e confiar que Deus está no controle. Queria acreditar naquilo. Queria muito. Mas quando voltei para a casa de Dona Rosa e encontrei ela na cozinha com um envelope na mão, percebi que talvez o padre tivesse razão. E isso chegou para você hoje, ela disse, entregando o envelope. Foi entregue aqui porque... porque Ricardo deve ter mudado a correspondência da casa. Abri o envelope com as mãos tremendo. Era do escritório de um advogado. Meu coração disparou. Seria uma acusação formal? Uma denúncia? Mas quando li o conteúdo, quase caí da cadeira. Era do Dr. Álvaro, um velho amigo dos tempos de trabalho que tinha se formado em direito. A carta era curta. Leonardo soube por terceiros do conflito com seu filho. Lembrei que há alguns anos você me pediu para registrar a escritura da casa que você construiu. Quero confirmar que o documento está devidamente registrado em seu nome no cartório. Se precisar de ajuda jurídica, estou à disposição. Amigo, Álvaro, rele a carta 3 vezes. A casa estava em meu nome. Ricardo não podia me expulsar legalmente dela. Podia ter me colocado para fora naquela noite, mas a propriedade era minha. E ele não sabia disso. O que diz aí? Dona Rosa perguntou, curiosa. Mostrei a carta para ela. Seus olhos se iluminaram. Quer dizer que você pode voltar para sua casa? Posso. A palavra saiu estranha da minha boca, mas não sei se quero. Como assim não quer? Sentei na cadeira da cozinha, ainda segurando a carta. Dona Rosa, aquela casa, ela não é mais um lar. Não depois do que aconteceu. Como eu volto para lá sabendo que meu próprio filho me expulsou? Sabendo que ele acha que sou um ladrão? Ela se sentou na minha frente. Leonardo, eu entendo sua dor. Mas pensa comigo. Se você desiste daquela casa, você está deixando que essa injustiça vença. Está deixando que Patrícia consiga o que quer. Mas eu não ligo para a casa. Eu ligo para o meu filho. Eu quero que ele olhe para mim e veja o pai que sempre fui, não um criminoso. E ele vai ver. Um dia ele vai ver. Mas enquanto esse dia não chega, você precisa se manter de pé. Precisa lutar pela sua dignidade. Ela apertou minha mão. Você tem direito àquela casa, Leonardo. É o mínimo que você merece. Passei a noite em claro, pensando. A carta do Dr. Álvaro estava na mesa de cabeceira, iluminada pela luz fraca do abajur. Minha casa, minha propriedade, meu direito. Mas também minha dor, minha humilhação, meu filho perdido. Será que valia a pena lutar?
Será que um pedaço de concreto e tijolo era mais importante que a chance, mesmo remota, de um dia reconquistar o amor de Ricardo? Fechei os olhos e, pela segunda vez naquela semana, rezei. Mas dessa vez não pedi apenas força. Pedi também sabedoria, porque eu sabia que qualquer decisão que tomasse dali para frente mudaria tudo, e de alguma forma sentia que as coisas estavam apenas começando. Uma semana depois da expulsão, a vida em São João del Rei continuava seu ritmo tranquilo. As pessoas passavam pela rua, cumprimentavam Dona Rosa, alguns me olhavam com curiosidade. Era uma cidade pequena, notícias se espalhavam rápido, mas eu não me importava mais com o que falavam. Tinha coisas mais importantes para resolver. No escritório do Dr. Álvaro, um sobrado antigo no centro histórico da cidade, eu segurava a cópia da escritura da casa com uma mistura de alívio e tristeza. O documento estava ali, preto no branco. Leonardo Magalhães, proprietário legal do imóvel. Você pode solicitar uma reintegração de posse imediata, Dr. Álvaro explicou, ajeitando os óculos. Seu filho não tem direito algum de te impedir de entrar na sua própria casa, mas isso vai gerar um processo. Vai colocar ele contra mim oficialmente. Leonardo, ele já te colocou contra ele quando te expulsou sob uma acusação falsa. O advogado se inclinou para a frente. Olha, eu entendo que é seu filho, mas você também precisa se proteger. Se não fizer nada, ele pode até tentar uso capião ou outras manobras. É sua propriedade. Respirei fundo. Me dá um tempo para pensar? Claro, mas não demora muito. Quanto mais tempo passa, mais complicado fica. Saí do escritório com a escritura guardada no bolso e um peso ainda maior no coração. Enquanto caminhava pelas ruas de pedra da cidade, pensava em como tudo tinha se complicado tão rápido. Uma semana atrás, eu tinha uma vida simples, mas digna. Agora estava morando na casa da vizinha, considerado ladrão pelo próprio filho, tendo que provar que tinha direito à casa que eu mesmo construí. Foi quando esbarrei em alguém na esquina da praça. Quase caí, mas a pessoa me segurou. Desculpa, eu não estava olhando. Leonardo. Levantei os olhos e reconheci Marcelo, um antigo colega de Ricardo da faculdade. Ele parecia surpreso de me ver. Oi, Marcelo, tudo bem? Tudo sim. Nossa, faz tempo que não te vejo. Como está o Ricardo? Tentei ligar para ele várias vezes essa semana, mas ele não atende. Algo no tom de voz dele me deixou alerta. Por que estava tentando ligar? Marcelo hesitou, como se não soubesse se devia falar. É que... Olha, talvez eu não devesse me meter, mas vocês são amigos há muito tempo, então... Fala, Marcelo. Tem uns rumores estranhos rolando no meio da engenharia daqui. O projeto grande que o Ricardo estava tocando, aquele edifício comercial na avenida principal, parece que está com problemas sérios. Ouvi dizer que ele usou material de qualidade inferior para economizar, e agora o cliente está ameaçando romper o contrato e processar. Meu coração apertou. Tem certeza? Não é certeza, é boato. Mas vem de gente confiável do setor. Se for verdade, vai ser um escândalo. Ricardo pode perder a reputação toda que construiu. Depois que Marcelo foi embora, fiquei parado na praça processando a informação. Ricardo estava tendo problemas profissionais. Isso explicaria por que ele estava tão nervoso, tão explosivo naquela noite. Estaria sob tanta pressão que qualquer coisa seria um gatilho. Mas isso não justificava. Não justificava ele ter me acusado sem prova. Não justificava ele ter me expulso na tempestade. À noite, de volta à casa de Dona Rosa, ela me recebeu com uma expressão séria. Leonardo, preciso te contar uma coisa. Hoje de tarde, a Carmen, aquela moça que trabalha fazendo faxina em várias casas da região, passou aqui. E ela trabalha na casa do Ricardo. Meu corpo inteiro ficou tenso. E ela me contou algo delicado. Dona Rosa fez sinal para eu sentar. Ela disse que tem ouvido discussões pesadas entre Ricardo e Patrícia. E na última semana, antes de você ser expulso, ela viu Patrícia mexendo em alguma coisa no escritório nervosa, escondendo algo quando percebeu que a Carmen estava por perto. Ela viu o que exatamente? Não viu direito, mas disse que eram envelopes, dinheiro talvez, e que Patrícia ficou muito alterada. Mandou ela limpar outra parte da casa. As peças começaram a se encaixar na minha cabeça como um quebra-cabeça macabro. Patrícia mexendo no dinheiro. Patrícia nervosa. E depois, magicamente, o dinheiro sumindo exatamente quando eu tinha estado lá. Foi ela.
As palavras saíram num sussurro. Foi Patrícia que armou isso. É o que eu penso também, Dona Rosa concordou. Mas pensar não é provar. A Carmen não vai testemunhar nada oficialmente. Tem medo de perder o emprego. Então o que eu faço? Como provo que fui incriminado? Dona Rosa ficou em silêncio por um momento, pensativa. Então seus olhos brilharam. Sabe o que diz o ditado? Quem com ferro fere com ferro será ferido. Se Patrícia armou isso, ela vai escorregar. Pessoas assim sempre escorregam. A gente só precisa ter paciência. Não sei se tenho mais paciência, Dona Rosa. Já faz mais de uma semana. Cada dia que passa, meu filho fica mais convencido de que sou culpado. Então talvez seja a hora de você parar de esperar e começar a agir. Olhei para ela surpreso. Agir como? Volta para sua casa. Usa aquela escritura. Mostra para Ricardo que você não é um criminoso fugindo. Criminoso foge, inocente fica e enfrenta. Mas se eu voltar, vai ser guerra. Ricardo vai ter que te encarar. Vai ter que viver com a consciência do que fez. E mais cedo ou mais tarde, quando a verdade aparecer, ele vai ter que te pedir perdão. Peguei a escritura que estava na mesa. O papel simples que representava anos de trabalho, de suor, de sacrifício. Minha casa, meu direito, minha dignidade. E se ele nunca pedir perdão? Minha voz saiu fraca. E se ele nunca acreditar em mim? Dona Rosa segurou minha mão, seus olhos velhos, mas sábios, fixos nos meus. Então, pelo menos, você vai saber que lutou, que não desistiu, que manteve sua dignidade até o fim. E isso, Leonardo, ninguém pode tirar de você. Nem seu filho, nem essa nora manipuladora. Ninguém. Naquela noite tomei minha decisão. No dia seguinte, voltaria para minha casa. Não como um invasor, mas como o proprietário legítimo. Não para brigar com Ricardo, mas para mostrar que eu não tinha nada a esconder. E se Patrícia tinha armado isso tudo, como eu cada vez mais acreditava, uma hora a verdade ia aparecer. Uma hora a mentira ia se desfazer. Eu só precisava aguentar até lá. Só precisava manter a cabeça erguida e o coração mesmo partido no lugar certo, porque no final, como o Padre Antônio tinha dito, a verdade sempre se prova sozinha. Sempre. Na manhã seguinte, me vesti com a roupa mais decente que tinha. Uma calça jeans limpa e uma camisa de botão azul que Dona Rosa tinha passado para mim. Olhei no espelho e tentei encontrar coragem no reflexo cansado que me olhava de volta. Você vai ficar bem, Dona Rosa disse, me entregando um café quente na cozinha. E lembra, você não está fazendo nada errado. É sua casa. Eu sei, mas não fica mais fácil sabendo disso. Guardei a escritura numa pasta simples e caminhei os 50 metros que separavam a casa de Dona Rosa da minha. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Quando cheguei à porta, minha porta, respirei fundo e coloquei a chave na fechadura. A chave não girou. A fechadura tinha sido trocada. Senti um calor subir pelo meu peito, uma mistura de raiva e humilhação. Ele tinha trocado a fechadura da minha própria casa. Bati na porta. Nada. Bati mais forte. Silêncio. Ricardo, abre essa porta, gritei. Essa casa é minha, eu tenho a escritura. A porta continuou fechada, mas vi uma cortina se mexer na janela. Alguém estava lá dentro, estava me ignorando. Respirei fundo, tentando manter a calma. Peguei o celular e liguei para o número de Ricardo. Caiu direto na caixa postal. Liguei de novo. Caixa postal. Na terceira tentativa, deixei um recado. Ricardo, sou eu, seu pai. Estou na porta de casa, da minha casa. Preciso que a gente converse. Tenho a escritura do imóvel aqui comigo. Por favor, atende o telefone ou abre a porta. Eu não fiz nada de errado, filho. Por favor. Desliguei e esperei. 1 minuto. 2. 5. Nada. Foi quando a vizinha do outro lado, Dona Aparecida, apareceu na janela dela. Leonardo, que bom te ver. Você está bem? Estou sim, Dona Aparecida. Só tentando entrar na minha casa. Ela fez uma cara de reprovação. Soube do que aconteceu. Que absurdo, viu? Você sempre foi tão bom para esse menino. Onde já se viu um filho fazer isso com o pai? A senhora viu Ricardo hoje? Vi sim, ele saiu cedinho, umas 7 horas. Levou várias malas no carro. Meu coração afundou. Malas? Pareciam malas de viagem. A Patrícia também estava com ele. Então eles nem estavam em casa. Eu estava aqui batendo na porta, gritando, e a casa estava vazia.
senti uma mistura de alívio e frustração. Dona Aparecida, se a senhora vir o Ricardo, pode pedir para ele me ligar? É urgente. Claro, meu filho. E qualquer coisa você sabe onde me encontrar. Voltei para a casa de Dona Rosa derrotado. Ela estava na sala rezando o terço. E aí? Trocaram a fechadura, e eles não estão lá. Parece que viajaram. Dona Rosa balançou a cabeça. Estão fugindo de você. Sabem que fizeram errado e estão fugindo. Ou estão mesmo convencidos de que sou um ladrão e não querem me ver. Passei o resto do dia inquieto, sem conseguir fazer nada direito. Ajudei Dona Rosa a lavar louça. Tentei ler jornal, mas minha mente estava sempre naquela porta fechada, naquela fechadura trocada, na sensação de ser um estranho na própria casa. No fim da tarde, meu celular tocou. Era um número desconhecido. Atendi com o coração acelerado. Leonardo Magalhães? Sim, sou eu. Aqui é da Delegacia de Polícia de São João del Rei. O senhor pode comparecer aqui amanhã às 9 horas da manhã? Temos uma ocorrência registrada em seu nome. Meu sangue gelou. Que tipo de ocorrência? Prefiro não falar por telefone, mas é relacionada a uma acusação de furto. O senhor está sendo convocado para prestar esclarecimentos. Desliguei o telefone em choque. Ricardo não apenas me expulsou de casa e trocou a fechadura. Ele foi à polícia. Ele me denunciou oficialmente. Dona Rosa viu minha expressão e se aproximou. O que foi? Ele me denunciou. Foi na polícia e me denunciou por roubo. Ela tapou a boca com a mão. Jesus Cristo! Eu preciso ir lá amanhã de manhã. Sentei no sofá, as pernas bambas. Dona Rosa, isso pode virar um processo criminal. Eu posso ser preso. Você não vai ser preso porque você é inocente. Ela se sentou ao meu lado. Amanhã nós vamos juntos nessa delegacia e você vai contar a verdade e vai mostrar que não tem nada a esconder. E se não acreditarem? E se... Leonardo! Ela segurou meu rosto com as duas mãos, me forçando a olhar nos olhos dela. Escuta o que eu vou te dizer. Você é inocente. Você não pegou dinheiro nenhum. A verdade está do seu lado. E Deus está do seu lado. Então levanta essa cabeça e vai enfrentar isso de peito aberto. Mas naquela noite, deitado na cama, não consegui dormir. Ficava imaginando cenários terríveis. Algemado, fichado como criminoso, meu nome na delegacia, as pessoas da cidade apontando para mim na rua. Ali vai o Leonardo, aquele que roubou o próprio filho. Será que tinha chegado a esse ponto? Será que meu filho realmente me odiava tanto que estava disposto a me colocar na cadeia? Olhei para o teto escuro do quarto e sussurrei. Mariana, se você está me vendo de onde estiver, me ajuda. Eu não sei mais o que fazer. Nosso filho, nosso menino, ele está perdido. E eu estou perdido também. Nenhuma resposta veio. Apenas o silêncio da noite e o som distante de um cachorro latindo na rua. Mas enquanto tentava dormir, uma coisa ficava cada vez mais clara na minha mente. Essa história estava longe de terminar. E algo me dizia que o pior ainda estava por vir. A delegacia de São João del Rei ficava numa construção antiga, reformada recentemente, mas que ainda mantinha aquele ar sério e intimidador. Cheguei às 9 em ponto, com Dona Rosa ao meu lado. Ela tinha insistido em me acompanhar, e eu estava grato por não estar sozinho. O delegado, um homem de uns 40 anos, sério, mas não grosseiro, me recebeu numa sala pequena com uma mesa de metal e algumas cadeiras. Na parede, um crucifixo e a bandeira do Brasil. Senhor Leonardo, o senhor está aqui porque recebemos uma denúncia de furto. Seu filho, Ricardo Magalhães, alega que o senhor subtraiu a quantia de R$20 mil da residência dele no dia 15 de março deste ano. O senhor confirma que esteve na casa dele nesse dia? Confirmo. Fui buscar umas ferramentas que ele tinha me pedido para emprestar para a vizinha. E o senhor viu alguma quantia em dinheiro na casa? Não, não vi nada. Entrei, peguei as ferramentas no armário da garagem, consertei o portão da vizinha e fui embora. O delegado anotava tudo num computador, os dedos batendo nas teclas com um ritmo monótono. Seu filho alega que o senhor ficou sozinho na casa por aproximadamente 1 hora e que tinha acesso ao escritório onde o dinheiro estava guardado. Eu não entrei no escritório, nem sabia que tinha dinheiro guardado lá. O senhor está passando por dificuldades financeiras? Tem dívidas? Não. Sou aposentado
Recebo minha pensão certinho. Não tenho dívidas. Mas 20 mil reais seria uma quantia útil para o senhor, não seria? Comecei a entender onde aquilo estava indo. Seria útil para qualquer um, mas eu não peguei o dinheiro. O delegado parou de digitar e me olhou direto nos olhos. Senhor Leonardo, vou ser franco com o senhor. Esse tipo de caso entre família é sempre complicado. Na maioria das vezes, não chega a lugar nenhum porque falta prova. Mas seu filho está determinado a levar isso adiante. Ele quer que a gente investigue. Então investiga. Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Investiga a vida toda, delegado. Olha minha conta bancária, olha meus extratos, vasculha minha casa. Eu não tenho nada a esconder. A casa que, segundo entendi, está registrada em seu nome, mas da qual o senhor foi expulso? Peguei a pasta que tinha trazido. Exatamente. A casa está em meu nome. Tenho a escritura aqui. E fui expulso dela injustamente, sob uma acusação falsa. O delegado pegou a escritura, examinou o documento. Isso aqui muda um pouco o cenário. Seu filho expulsou o senhor de sua própria propriedade? Expulsou. Numa noite de tempestade. E agora trocou a fechadura para eu não conseguir entrar. Isso é esbulho possessório. O senhor pode entrar com uma ação. Eu não quero entrar com ação contra meu filho. Senti as lágrimas queimando os olhos. Eu só quero que ele me escute, que ele veja que eu não fiz nada. O delegado suspirou, devolvendo a escritura. Olha, senhor Leonardo, vou abrir um inquérito porque fui obrigado a fazer isso pela denúncia. Mas entre nós, essa história toda está estranha. Um pai que nunca teve problema com a lei, que tem a casa própria, que não tem dívidas, vai roubar o filho? E ainda por cima o filho expulsa o pai da própria casa dele? Tem algo errado aqui. Tem, sim. Dona Rosa falou pela primeira vez. E o que está errado é a nora dele. Patrícia, ela armou isso tudo. A senhora é? Rosa Aparecida da Silva, vizinha do senhor Leonardo há mais de 30 anos, e conheço esse homem como conheço a palma da minha mão. Ele não é capaz de roubar nenhuma moeda da calçada. O delegado fez uma anotação. E a senhora tem alguma prova dessa armação que está alegando? Dona Rosa hesitou. Eu sabia que ela estava pensando no testemunho da Carmen, mas também sabia que a moça tinha medo de falar oficialmente. Ainda não, ela admitiu. Mas vai aparecer. Mentira tem perna curta. Até lá, senhor Leonardo, o senhor precisa ficar à disposição. Não pode sair da cidade sem avisar. E vou ter que pedir para fazer uma busca na residência onde o senhor está morando atualmente. Pode fazer. Não tem nada lá. A busca foi rápida e, como esperado, não encontraram nada. Nenhum dinheiro suspeito, nenhuma evidência de nada. Mas quando voltamos para a casa de Dona Rosa depois da delegacia, eu estava arrasado. Ele abriu um inquérito, Dona Rosa. Um inquérito policial contra mim. Vai dar em nada, Leonardo. Você vai ver. Mas não era só o inquérito que me incomodava. Era o que aquilo representava. Meu filho tinha ido tão longe na convicção de que eu era culpado que estava disposto a me colocar na justiça criminal. Que tipo de ódio era esse? Que tipo de mágoa era capaz de fazer um filho destruir o próprio pai assim? À tarde, recebi uma ligação de um número desconhecido novamente. Dessa vez, era Ricardo. Pai. A voz dele estava fria, distante. Ricardo. Filho, por favor, a gente precisa... Eu só liguei para avisar que vou entrar com uma ação de despejo. Você vai ter que sair da casa. Despejo? Ricardo, a casa é minha, eu tenho a escritura. Meu advogado disse que posso alegar que você abandonou o imóvel e que estou morando lá de boa fé. Abandonei? Você me expulsou. Você saiu por conta própria. E agora está morando com a vizinha. Então, tecnicamente abandonou. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ricardo, para com isso. Por favor, a gente não precisa chegar nesse ponto. Senta comigo, vamos conversar, eu vou te provar que não tem nada para provar. O dinheiro sumiu e você era a única pessoa que tinha acesso. É simples assim. E a Patrícia? Ela não estava lá? Houve uma pausa. Deixa minha esposa fora disso. Filho, abre os olhos. Ela nunca gostou de mim. Ela sempre quis me afastar de você. Será que você não vê que isso pode ter sido... Chega! A voz de Ricardo explodiu no telefone. Chega de inventar mentiras para se livrar da culpa. Você roubou, pai. Admite logo e pelo menos tenha a dignidade de assumir o que fez. Eu não roubei.
Ricardo, pelo amor de Deus, pela memória da sua mãe. Não usa minha mãe nisso. Se ela estivesse viva, estaria tão decepcionada com você quanto eu estou. A linha ficou muda. Ele tinha desligado. Fiquei parado, o telefone ainda na mão. As palavras dele ecoando na minha cabeça. Se ela estivesse viva, estaria tão decepcionada com você quanto eu estou. Aquilo doeu mais do que qualquer outra coisa. Porque eu sabia que não era verdade. Mariana me conhecia. Ela saberia que eu era inocente. Ela estaria do meu lado. Mas ela não estava aqui. E eu estava sozinho, enfrentando um filho que tinha se transformado num estranho, uma nora que me odiava, e um sistema legal que estava começando a se voltar contra mim. Sentei na varanda da casa de Dona Rosa e, pela primeira vez desde que tudo começou, deixei as lágrimas caírem livremente. Chorei pela injustiça. Chorei pelo filho que perdi. Chorei pela vida que tinha desmoronado em questão de dias. E chorei porque, por mais que eu tentasse manter a fé, começava a duvidar que a verdade realmente viesse à tona. Começava a duvidar que a justiça seria feita. Começava a duvidar de tudo. 2 semanas se passaram numa rotina sufocante. Eu continuava morando com Dona Rosa, fazendo pequenos trabalhos de reparo pela vizinhança para não ficar ocioso. O inquérito policial seguia seu curso lento. Ricardo tinha de fato entrado com a ação de despejo. E agora eu tinha que lidar com advogados e papelada. Dr. Álvaro estava cuidando da minha defesa, mas era desgastante. Ele não tem base legal para te tirar da casa, o advogado repetia. Mas o processo vai demorar meses para ser resolvido. Meses. Eu não sabia se tinha força para aguentar meses daquilo. Foi numa quinta-feira chuvosa de abril que tudo começou a mudar. Eu estava na casa de Dona Rosa tomando café, quando ela chegou correndo da rua, toda molhada, os olhos arregalados. Leonardo, Leonardo, você não vai acreditar. O que foi? Eu encontrei a Carmen na padaria, e ela estava desesperada, querendo falar comigo. Dona Rosa se sentou, pegando o fôlego. Ela foi demitida, Leonardo. Patrícia mandou ela embora ontem. Demitida? Por quê? Porque ela fez uma pergunta. Simplesmente perguntou se a patroa tinha encontrado o dinheiro que estava procurando. E Patrícia surtou, disse que ela estava sendo intrometida e mandou embora na hora. Meu coração acelerou. E o que isso significa? Significa que a Carmen está com raiva, raiva suficiente para falar. Ela me contou coisas, Leonardo, coisas importantes. Dona Rosa puxou uma cadeira e se sentou perto de mim. Carmen disse que nos últimos meses, Patrícia estava cada vez mais nervosa. Tinha discussões constantes com Ricardo sobre dinheiro, sobre a família dele, sobre você. E 2 semanas antes daquele dia que você foi lá buscar as ferramentas, Carmen viu Patrícia tirando dinheiro do cofre e colocando em envelopes separados. Muito dinheiro. Ela viu Patrícia mexendo no dinheiro? Viu. E quando perguntou se estava tudo bem, Patrícia disse que estava organizando as finanças da casa. Mas a Carmen achou estranho porque, dias depois, Patrícia disse para Ricardo que o dinheiro tinha sumido. Como o dinheiro some se ela mesma tinha tirado e estava organizando? As peças começaram a se encaixar de forma ainda mais clara. Patrícia pegou o dinheiro antes, e quando eu fui lá, ela aproveitou para dizer que tinha sumido durante minha visita. Exatamente. E tem mais. Carmen disse que naquele dia da tempestade, quando Ricardo expulsou você, ela ouviu Patrícia dizer para ele: Viu? Eu não te disse que seu pai estava de olho nas nossas coisas? Agora, você acredita em mim. Senti uma mistura de raiva e tristeza. Ela planejou isso, planejou me incriminar. E a Carmen está disposta a testemunhar. Agora que foi demitida sem justa causa, ela não tem mais medo de falar. Imediatamente liguei para Dr. Álvaro. Ele pediu para a Carmen ir ao escritório dele naquela mesma tarde para fazer um depoimento formal. Finalmente, tinha uma testemunha. Mas antes que pudesse comemorar, recebi outra ligação. Era Marcelo, o amigo de Ricardo. Leonardo, você está sabendo do que está acontecendo com o Ricardo? Não. O que aconteceu? O projeto dele desmoronou. Literalmente. Parte da estrutura do edifício cedeu durante uma vistoria. Ninguém se machucou, graças a Deus, mas o cliente descobriu que Ricardo tinha usado material mais barato que o especificado no contrato. Agora ele está sendo processado. É a ruína profissional dele, Leonardo. Vai perder tudo.
Desliguei o telefone em choque. Ricardo estava sendo processado. Seu projeto tinha falhado. A carreira que ele tinha construído estava desmoronando. E mesmo depois de tudo que ele tinha me feito, meu coração de pai doeu. Doeu porque eu sabia o quanto ele tinha trabalhado para chegar onde estava. Doeu porque, apesar de tudo, ele ainda era meu filho. O que foi? Dona Rosa perguntou. Contei para ela. Ela balançou a cabeça pensativa. Você está vendo? Quando a gente planta injustiça, colhe consequências. Mas eu não queria que ele sofresse, Dona Rosa, mesmo depois de tudo. Eu sei, porque você é pai. Mas às vezes a vida precisa ensinar as lições que a gente não aprende de outro jeito. Naquela tarde, Carmen prestou depoimento formal no escritório do Dr. Álvaro. Ela estava nervosa, mas firme. Contou tudo o que tinha visto, tudo o que tinha ouvido. O advogado gravou, documentou e garantiu que aquilo seria usado tanto no inquérito quanto na ação de despejo. Isso muda tudo, Dr. Álvaro me disse. Com esse testemunho, a acusação contra você não se sustenta. E mais, podemos processar Patrícia por difamação e você pode retomar sua casa imediatamente. Mas eu não estava pensando em processo. Estava pensando em Ricardo, em como ele estava, o que estava passando. Será que já sabia que sua vida profissional estava ruindo? Será que Patrícia estava ao lado dele ou estava preparando a fuga? 2 dias depois tive minha resposta. Era sábado, por volta das 6 da tarde, quando ouvi uma batida fraca na porta da casa de Dona Rosa. Ela abriu e ficou boquiaberta. Era Ricardo. Mas não era o Ricardo dos últimos tempos, altivo e convencido. Era um Ricardo destruído. Os olhos vermelhos, a roupa amarrotada, a barba por fazer. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 2 semanas. Leonardo está aí. A voz dele saiu rouca, quebrada. Dona Rosa olhou para mim. Fiz sinal que estava tudo bem. Me levantei e fui até a porta. Pai e filho se encararam. No silêncio daquele momento, anos de amor, de história, de vida compartilhada pendiam no ar como algo frágil, quase quebrado. Oi, filho. Oi, pai. Ele engoliu seco. Eu preciso falar com você. E foi assim, naquela tarde de abril, na porta da casa da vizinha, que a história começou a tomar um rumo que nenhum de nós tinha previsto. Convidei Ricardo para entrar, mas ele hesitou. Dona Rosa, percebendo a tensão, discretamente se retirou para a cozinha, deixando pai e filho sozinhos na sala. Ficamos de pé, um de frente para o outro, o peso do silêncio entre nós quase insuportável. Eu esperava que ele falasse primeiro. Precisava que ele quebrasse aquele gelo que tinha se formado. O projeto caiu. Ele começou, a voz fraca. Tudo desmoronou. Estou sendo processado. Vou perder meu registro profissional. Vou perder tudo. Eu soube. Respondi calmamente. O Marcelo me ligou. Ele pareceu surpreso que eu já soubesse. E você veio atrás de mim? Não, achei que você não ia querer me ver. Ricardo passou a mão pelo rosto, exausto. Patrícia me deixou. Pegou as coisas dela e foi embora ontem. Disse que não ia afundar junto comigo, que tinha a vida dela para cuidar. Ele soltou uma risada amarga. Engraçado, né? Quando eu tinha sucesso, ela era minha maior apoiadora. Agora que estou na lama, sumiu. Sinto muito, filho. Sente? Ele me olhou, confuso. Depois de tudo que eu te fiz, você ainda é meu filho. Sempre vai ser. Os olhos de Ricardo se encheram de lágrimas. Ele tentou segurá-las, mas não conseguiu. Sentou na cadeira e colocou o rosto nas mãos. Eu destruí tudo, pai. Destruí minha carreira. Destruí meu casamento. E destruí você também. Te expulsei de casa, te acusei de roubo, abri um inquérito contra você. Ele soluçou. E você nem estava errado. Você nunca esteve errado. Senti meu coração apertar. O que te faz dizer isso? Ricardo levantou o rosto, as lágrimas descendo. Porque ontem, quando Patrícia foi embora, ela estava tão nervosa que deixou coisas para trás. E quando eu estava juntando para devolver, encontrei um envelope escondido numa gaveta do closet dela. E dentro tinha 15 mil reais em dinheiro. O ar sumiu dos meus pulmões. Eu confrontei ela. Perguntei de onde tinha vindo aquele dinheiro. E ela desmoronou. Confessou tudo. Ricardo enxugou as lágrimas com a manga da camisa. Ela pegou os 20 mil que estavam no escritório algumas semanas antes de você ir lá. Escondeu tudo. E quando você foi buscar as ferramentas,
ela viu a oportunidade perfeita de te incriminar. Me convenceu de que você tinha roubado, plantou a ideia na minha cabeça, alimentou minha raiva. Por que ela faria isso? Porque ela me queria só para ela, sem ligação com o passado, sem família inconveniente. Ela nunca te suportou, pai. Dizia que você era um peso, que me fazia lembrar de onde eu vim, que eu merecia coisa melhor. Ele balançou a cabeça. E eu fui idiota o suficiente para acreditar, para virar as costas para o único homem que sempre esteve do meu lado. Sentei na cadeira ao lado dele. Por que você acreditou tão fácil, filho? Por que você não me deu o benefício da dúvida? Ricardo ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou, a voz saiu quebrada de vergonha, porque eu queria acreditar. Porque Patrícia tinha passado meses me enchendo a cabeça de que você estava ultrapassado, de que você me julgava por eu ter subido na vida, de que você tinha inveja do meu sucesso. Ele me olhou, os olhos cheios de remorso. E parte de mim, queria uma desculpa para me afastar, para não ter que lidar com a culpa de ter me envergonhado de você. Aquelas palavras me atingiram como um soco. Você se envergonhava de mim. Envergonhava sim. Ele explodiu, mas não de raiva, de dor. Envergonhava das suas roupas simples, da sua casa humilde, do jeito que você falava. Quando a Patrícia me apresentava para a família rica dela, para os amigos empresários, eu tinha vergonha de dizer que meu pai era um mestre de obras aposentado. Queria inventar que você era engenheiro também, que tinha uma vida melhor. E isso me corroía por dentro. Por que você nunca me contou isso? Porque tinha vergonha da vergonha. Porque eu sabia que era errado. Você me criou sozinho, pai. Trabalhou até as mãos sangrarem para me dar educação. E eu te retribuí com isso. Ele apontou para si mesmo, para a situação toda. Com desprezo, com traição. Ficamos em silêncio. Lá fora, o dia estava terminando, as sombras da tarde se alongando. Dentro da sala, 2 homens quebrados tentavam encontrar palavras para consertar o que parecia irreparável. O dinheiro, eu disse finalmente. Patrícia devolveu? Só 15 mil. Acho que ela gastou os outros 5 em alguma coisa. Não sei. Ricardo respirou fundo. Eu quero te devolver, pai. E quero ir na delegacia contigo e retirar aquela denúncia. E te devolver a casa. A casa sempre foi minha. Eu tenho a escritura. Ele pareceu surpreso. Você tem? Tenho. Doutor Álvaro me lembrou disso. E tem mais. A Carmen, a moça que fazia faxina na sua casa, testemunhou que viu Patrícia mexendo no dinheiro antes de eu ir lá. Ricardo colocou as mãos na cabeça. Então você tinha como provar sua inocência esse tempo todo? Tinha. Mas eu não queria te processar, Ricardo. Não queria transformar isso numa guerra judicial. Eu só queria que você acreditasse em mim, que me olhasse nos olhos e visse que seu pai não é capaz de te roubar. E eu não vi. Eu te olhei e só vi. Só vi o que a Patrícia tinha me ensinado a ver. Alguém inferior. Alguém inconveniente. Ele se levantou, andando pela sala. Como eu pude ser tão cego? Tão ruim? Você não é ruim, filho. Você se perdeu. Mas ainda tem tempo de achar o caminho de volta. Ricardo parou e me olhou. Você me perdoa depois de tudo? A pergunta pairou no ar. Eu podia sentir Dona Rosa na cozinha, provavelmente segurando a respiração, esperando minha resposta. Perdoar é fácil, Ricardo. Você é meu filho. Eu te amo. E amor verdadeiro perdoa. Fiz uma pausa. Mas confiança precisa ser reconstruída. E isso vai levar tempo. Ele assentiu, as lágrimas voltando. Eu sei. E eu vou reconstruir, pai. Não sei como ainda, mas vou. Vou te provar que eu posso ser o filho que você sempre mereceu. Não precisa me provar nada. Só precisa ser verdadeiro. Comigo e com você mesmo. Ricardo se aproximou, hesitante. Posso te abraçar? Não respondi com palavras. Apenas abri os braços. E quando meu filho se jogou neles, chorando como não chorava desde criança, senti que algo tinha se quebrado, mas também algo tinha começado a se curar. Não era o fim da história. Ainda havia muito pela frente. Mas era um começo. Um pequeno, frágil, mas real começo. E por enquanto isso era suficiente. Os dias seguintes foram de movimento intenso.
Ricardo foi comigo à delegacia e retirou formalmente a denúncia, explicando ao delegado que tinha havido um erro, que o verdadeiro responsável pelo sumiço do dinheiro tinha sido identificado. O delegado, com aquele ar de "eu sabia", arquivou o inquérito. "Senhor Leonardo", ele disse, apertando minha mão, "fico feliz que a verdade tenha aparecido e espero que o senhor e seu filho consigam reconstruir a relação." "Estamos tentando", respondi, olhando para Ricardo ao meu lado. A ação de despejo foi retirada também. A casa voltou oficialmente para minhas mãos e Ricardo me entregou as chaves, as novas, da fechadura que ele tinha trocado. "Eu vou providenciar a troca de volta para a fechadura antiga se você quiser", ele ofereceu. "Não precisa. Só preciso de um jogo de chaves dessas novas." Na semana seguinte, Ricardo me ajudou a voltar para casa. Carregamos minhas poucas coisas da casa de Dona Rosa, que insistiu em fazer um almoço de despedida, e quando abri a porta da minha casa, senti uma mistura de alívio e melancolia. Estava tudo diferente. Ricardo tinha movido alguns móveis, tinha levado alguns pertences meus embora, que agora estava trazendo de volta. Tinha mudado a organização. Não era mais exatamente o meu lar, mas ainda era minha casa. "Desculpa a bagunça", Ricardo disse, constrangido. "Eu vou ajudar você a colocar tudo de volta no lugar." Passamos a tarde reorganizando. Era estranho trabalhar ao lado dele depois de tudo que tinha acontecido, mas também era reconfortante, como nos velhos tempos quando ele era adolescente e me ajudava nas reformas da casa. "Pai", ele disse, enquanto pendurávamos um quadro de volta na parede, "o que eu vou fazer agora? Profissionalmente, quero dizer. Vou perder meu registro. Vou ficar sem trabalho. Você vai recomeçar. Igual eu recomecei quando sua mãe morreu, igual eu estou recomeçando agora. Mas eu não sei fazer outra coisa além de engenharia. Então faz engenharia de outro jeito. Dá consultoria, ensina, ou trabalha como autônomo em projetos menores até reconstruir sua reputação." Olhei para ele. "Você caiu, filho. Isso não significa que não pode levantar." Naquela noite, jantamos juntos pela primeira vez em semanas. Arroz, feijão, frango, a mesma comida simples que eu estava preparando naquela noite terrível da tempestade. Mas agora o clima era diferente. Ainda tenso, ainda cuidadoso, mas diferente. "Sobre a Patrícia", Ricardo começou empurrando o feijão no prato. "Ela me mandou mensagem ontem, quer conversar." "E você vai?" "Não sei. Parte de mim ainda sente algo. A gente foi casado por 5 anos. Mas ela te manipulou, Ricardo. Te usou. E quando as coisas ficaram ruins, te abandonou." "Eu sei", ele suspirou. "Mas é difícil desligar os sentimentos assim, sabe?" Entendi. Mesmo depois de tudo, ele ainda tinha um vínculo emocional com ela. Era compreensível, mas também preocupante. "Só te peço uma coisa, filho. Não deixa ela te manipular de novo. Se você decidir conversar com ela, vai com os olhos bem abertos. Eu vou. E dessa vez, eu presto atenção nos sinais." Nos dias seguintes, estabelecemos uma rotina cautelosa. Ricardo vinha me visitar algumas vezes por semana. Ajudava em pequenos reparos na casa. Conversávamos sobre a situação profissional dele, sobre o futuro incerto. Não falávamos muito sobre Patrícia ou sobre aquela noite da tempestade. Ainda doía demais. Mas aos poucos, muito aos poucos, a ferida começava a cicatrizar. Padre Antônio me chamou na igreja numa manhã de domingo. "Leonardo, que alegria ver você e o Ricardo juntos de novo. Deus é bom." "É sim, padre, mas ainda tem um longo caminho pela frente. Todo caminho começa com um passo. E você já deu o passo mais difícil, o do perdão." "Não sei se perdoei completamente ainda, padre. Às vezes a raiva volta, às vezes eu lembro das palavras dele, da forma que ele me olhou, e dói. É natural. Perdão não é esquecer, Leonardo. É decidir que a dor não vai te controlar. É dar a chance para o amor vencer." Ele colocou a mão no meu ombro. "E você está fazendo isso. Está sendo forte." "Não me sinto forte. Sinto que estou sobrevivendo, um dia de cada vez. E isso já é força. A maior força que existe." Uma tarde, enquanto eu pintava a cerca da frente da casa, Ricardo apareceu com uma expressão séria. "Pai, preciso te contar uma coisa. Conversei com a Patrícia. Meu corpo inteiro ficou tenso. E foi esclarecedor.
Ela tentou me manipular de novo, fazer parecer que tinha sido tudo mal entendido, que ela estava sob pressão, que você é que tinha colocado ela contra a parede. Ele balançou a cabeça, mas eu não engoli. Pela primeira vez vi ela do jeito que ela realmente é, e não gostei. O que você disse para ela? Disse que não ia voltar, que ia pedir o divórcio, e que ela precisa devolver os 5.000 que faltam do dinheiro que ela pegou. E ela vai devolver? Disse que não tem, que gastou. Ricardo bufou frustrado. Mas eu vou processar mesmo assim. Não por causa do dinheiro, por princípio. Ela não pode sair impune disso tudo. Eu entendia a raiva dele. Mas também sabia que raiva alimentada demais se tornava veneno. Faz o que você achar certo, filho. Mas não deixa isso te consumir. Não vale a pena. Como você consegue ser tão calmo com tudo isso? Ela te destruiu, quase te colocou na cadeia. E eu vou carregar essa marca para sempre. Mas se eu deixar o ódio tomar conta, ela vai ter destruído muito mais do que minha reputação. Vai ter destruído minha paz também. Ricardo ficou em silêncio, processando minhas palavras. Você é muito melhor do que eu, pai. Não sou melhor, só sou mais velho. E aprendi que guardar rancor machuca mais quem guarda do que quem merece o rancor. Quando ele foi embora naquela tarde, fiquei sozinho na varanda, olhando o sol se pôr sobre São João del Rei. A cidade estava tranquila, as luzes começando a se acender nas casas, as famílias se reunindo para o jantar, e eu estava de volta ao meu lar, ferido, mas vivo, traído, mas não derrotado, perdoando, mas não esquecendo. A tempestade tinha passado, os trovões tinham silenciado, mas as marcas permaneciam gravadas na alma como cicatrizes que nunca desapareceriam completamente. Mas eu estava de pé, ainda estava de pé, e enquanto houvesse vida, havia esperança. 3 meses se passaram desde aquela noite de tempestade. O outono tinha chegado a São João del Rei, trazendo temperaturas mais amenas e um céu que alternava entre nuvens e sol. A vida tinha voltado a uma rotina, mas era uma rotina diferente da anterior. Era uma rotina construída sobre escombros, sobre lições dolorosas, sobre perdão consciente. Ricardo tinha perdido seu registro de engenheiro por 1 ano, mas estava trabalhando como consultor informal para pequenas obras, ganhando menos, mas honestamente. Ele tinha alugado um apartamento simples na cidade, estava vivendo de forma mais humilde e, aos poucos, muito aos poucos, reconstruindo não apenas sua carreira, mas principalmente seu caráter. Nos visitávamos regularmente. Não todos os dias, mas algumas vezes por semana. Jantávamos juntos, conversávamos, dividíamos silêncios. Não era como antes. Talvez nunca voltasse a ser, mas era algo. Era um fio frágil religando pai e filho. Num sábado de manhã, Ricardo apareceu na minha porta com uma proposta inesperada. Pai, você quer fazer uma viagem comigo? Viagem? Para onde? Para aquele sítio onde a gente ia quando eu era criança, lembra? Onde a mãe adorava ficar. Meu coração se apertou. O sítio de uns primos distantes no interior, onde Mariana passava horas sentada na varanda olhando as montanhas. Não íamos lá há anos. Por que você quer ir lá? Porque eu preciso. Preciso reconectar com as memórias boas. Preciso lembrar quem eu era antes de me perder. Aceitei. No fim de semana seguinte, pegamos a estrada cedo. A viagem foi silenciosa na maior parte do tempo, mas era um silêncio confortável, não aquele carregado de tensão. Quando chegamos ao sítio, a emoção tomou conta. Estava tudo do jeito que lembrávamos. A casa simples, a varanda de madeira, as montanhas ao fundo. Os primos nos receberam com alegria, prepararam um almoço farto e, à tarde, Ricardo e eu nos sentamos naquela mesma varanda onde Mariana passava horas. Eu sinto falta dela, Ricardo disse olhando para o horizonte. Todos os dias. Eu também. Se ela estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Ela não teria deixado eu me afastar de você. Não teria deixado a Patrícia me envenenar. Talvez. Ou talvez você precisasse passar por isso para aprender, para crescer. Ricardo me olhou. Você acha mesmo que eu cresci? Depois de tudo que fiz? Acho. Porque você reconheceu o erro, pediu desculpas, está tentando reconstruir. Muita gente não faz isso, filho. Muita gente prefere insistir na mentira do que encarar a verdade. Mas eu quase destruí você. Quase. Mas não destruiu. Eu ainda estou aqui,
Ficamos em silêncio, ouvindo os pássaros, o vento nas árvores, o som distante de um riacho. Pai, Ricardo disse depois de um tempo, eu não espero que você me perdoe completamente. Não sei se eu me perdoaria no seu lugar, mas eu quero que você saiba que eu vou passar o resto da vida tentando ser o filho que você merece. Você já é o filho que eu mereci. Com defeitos, com erros, mas é meu filho, e isso nunca vai mudar. Ele limpou uma lágrima que teimava em cair. Obrigado, por não ter desistido de mim, por ter segurado a mão que te feriu. É isso que pais fazem, a gente segura. Sempre. À noite, sentados em volta de uma fogueira que os primos tinham feito no quintal, Ricardo contou histórias da infância que eu tinha esquecido. Lembrou de quando eu o ensinei a andar de bicicleta e ele caiu no roseira. Lembrou de quando construímos aquele carrinho de madeira juntos. Lembrou de quando Mariana fazia bolo de fubá e a gente comia ainda quente. Eram memórias doces, memórias de um tempo que parecia pertencer a outras pessoas. Mas ouvir Ricardo relembrá-las com tanto carinho me fez perceber que aquele menino ainda estava lá, enterrado sob camadas de ambição, de vergonha, de influência tóxica, mas ainda estava lá, e talvez, só talvez, estivesse começando a ressurgir. No domingo, voltamos para São João del Rei. Quando nos despedimos na minha porta, Ricardo me abraçou apertado. Eu te amo, pai. Desculpa por ter demorado tanto para lembrar disso. Eu também te amo, filho. Sempre amei. Sempre vou amar. Entrei em casa com o coração mais leve do que estava há meses. Não estava curado. A ferida ainda existia. A cicatriz sempre estaria lá. Mas estava melhor. Estava caminhando. Naquela noite, antes de dormir, abri a gaveta da mesa de cabeceira e peguei uma foto antiga. Era eu, Mariana e Ricardo na varanda daquele sítio há mais de 20 anos. Estávamos sorrindo, abraçados, felizes. Mariana, sussurrei para a foto. Nosso menino se perdeu por um tempo, mas acho que ele está achando o caminho de volta. E eu estou aqui, esperando. Sempre vou estar aqui, esperando. Guardei a foto e apaguei a luz. Lá fora, a cidade dormia tranquila. Não tinha tempestade, não tinha trovões, não tinha chuva gelada. Apenas o silêncio reconfortante da noite. E pela primeira vez em meses dormi em paz. Encerramento. Essa é minha história. A história de como meu próprio filho me expulsou de casa numa tempestade por algo que não fiz, e de como ele pagou caro por isso, não com vingança minha, mas com as próprias consequências de suas escolhas. Aprendi que família é um elo que pode se esticar, se machucar, quase se romper, mas que quando há amor verdadeiro, pode ser remendado. Não volta a ser como era antes, mas se torna algo novo, algo mais consciente, mais maduro. Aprendi que perdoar não é esquecer a dor, mas escolher não deixar que ela te defina, é dar a alguém a chance de crescer, mesmo que tenha te ferido profundamente. E aprendi que, às vezes, a tempestade mais violenta é aquela que lava a terra e permite que algo novo brote. Doloroso, difícil, mas necessário. Se você está passando por uma traição familiar, por uma injustiça de quem você ama, saiba que você não está sozinho. Mantenha sua dignidade, busque a verdade, mas não se deixe consumir pelo ódio. Porque no final, ódio destrói quem odeia, não quem é odiado. E se você é como Ricardo foi, se você se perdeu pelo caminho, se feriu quem te amava, saiba que ainda há tempo. Ainda há chance de reconstruir. Não vai ser fácil, não vai ser rápido, mas é possível. Porque no final, o que nos define não são os erros que cometemos, mas a coragem que temos de consertá-los. E isso sempre vale a pena.